O agente de trânsito multa ou notifica? Quando ele presencia uma infração de trânsito, ele opta por abordar ou ele é obrigado a abordar o infrator? No caso dos infratores, eles são obrigados a assinar o auto de infração de trânsito e, se assinarem, já estão admitindo culpa? Bom, se você é profissional do trânsito ou até mesmo condutor, fica comigo até o final que você pode se surpreender a uma dessas questões. Eu respondo não só essas, mas outras também nesse vídeo aqui. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e, principalmente, a formar profissionais por um trânsito mais seguro. Para você que já conhece aqui o canal, gosta dos conteúdos e quiser conteúdos adicionais, te convido a me seguir lá no Instagram, @Manual do Trânsito. Bom, em primeiro lugar, o fiscalizador de trânsito, o agente de trânsito, o agente da autoridade de trânsito, existem algumas denominações, ele não multa, nunca multou na vida e, na verdade, ele notifica numa minoria dos casos. O que, tecnicamente, o agente de trânsito faz é autuar. E o que é autuar? É a constatação da infração de trânsito e ele passa ali a consignar o que ele viu no auto de infração de trânsito, que pode ser de forma preenchida manuscritamente ou por meio de um auto de infração eletrônico. É interessante porque muitos profissionais, agentes de trânsito, muitas vezes se referem que está notificando uma pessoa, que vai notificar se o condutor não sair de um determinado local, mas a notificação, de fato, é a ciência que aquela pessoa está sendo autuada. Ou seja, é a pessoa confirmando que está ciente. E essa cientificação, ela normalmente acontece quando o órgão de trânsito vai mandar ali a notificação da autuação para a casa das pessoas. Então não se pode confundir o auto de infração, que é o que o agente de trânsito preenche, com a notificação, que é o que é enviado normalmente para a residência da pessoa, mas que também pode ser feito de forma eletrônica, eu não vou entrar nesse detalhe. O que acontece é que a notificação é quando esta pessoa está ciente, ou seja, aquela que é responsável pela infração. Então, o que acontece? O agente de trânsito, ele só notifica quando algumas questões acontecem. Primeiro, ele precisa abordar o veículo, e daqui a pouco eu vou falar sobre a abordagem, se ela é obrigatória ou não. Ao abordar o veículo, se aquele condutor que cometeu a infração for o proprietário do veículo ou o condutor principal, que pode ser identificado, e ainda assim ele assinar o auto de infração, ele estará sendo automaticamente notificado. Ou seja, ele está dizendo, estou ciente. É muito importante que esse auto de infração de trânsito, para que essa autuação seja considerada válida, que no próprio auto de infração já tem ali o prazo para ele apresentar defesa prévia, que não pode ser inferior a 30 dias. E já que eu falei em abordagem, a abordagem não é uma opção do agente de trânsito. É regra, não pode ser tratada como uma exceção. O Código de Trânsito diz que quando não for possível a autuação em flagrante, é que ele vai fazer a autuação com o veículo em movimento, de forma dinâmica, mas a abordagem é regra. Do ponto de vista técnico e legal, o agente de trânsito, se tiver condições de abordar, ele não pode deixar de abordar. Também é importante dizer que lavrar o auto de infração de trânsito, ou seja, colocar que alguém está cometendo infração, não pode ser realizada por solicitação de terceiros. Por exemplo, um agente de trânsito que está de folga e liga para um colega, isso é proibido. Só se admite essa possibilidade quando estiver numa operação comando. Então, por exemplo, o agente de trânsito ele está selecionando carros para serem abordados numa blitz, por exemplo. E este agente de trânsito que solicitou que aquele veículo encostasse, presenciou uma infração que, no decorrer do trajeto, até ele imobilizar o veículo totalmente, digamos que ele descaracterizou a infração. Então, por exemplo, ele estava sem cinto, ele colocou o cinto até que o próximo agente de trânsito tenha visto, ou ele estava manuseando o celular e guardou o celular. Nesses casos, aquele primeiro que fez a abordagem e viu, pode informar para esse segundo, e nesse caso aí vai ser sim possível
possível essa lavratura do auto sem que aquele que lavrou tenha verificado o cometimento da infração. Bom, o preenchimento, quando de forma manual, deve ser preferencialmente com caneta esferográfica na cor preta ou azul, mas não é vedado pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito a utilização de outras cores. E esse auto de infração, quando manuscrito, não pode conter rasuras, emendas, algum tipo de adulteração, uso de corretivo, tudo isso é proibido. Uma outra coisa que é muito importante é que nenhum infrator é obrigado a assinar o auto de infração de trânsito. Mas não é obrigado, não porque se ele assinar, ele está admitindo que cometeu a infração. Ele pode optar por não assinar, porque ele vai precisar ser notificado posteriormente. Então, em tese, não assinar vai ter um prazo maior de recurso. Se ele assinar com as condições que eu falei anteriormente, sendo proprietário ou condutor principal, automaticamente assinando já vai começar a contar prazo. Por fim, e não menos importante, o agente de trânsito, mesmo que o infrator se recuse a assinar o auto de infração, ele tem direito, mesmo assim, mesmo não tendo assinado, a receber a sua via do auto de infração de trânsito. Portanto, o que eu falei aqui são regras gerais da abordagem e da autuação que agentes de trânsito devem seguir, né? Esse rito, esse protocolo, e é muito importante que usuários também conheçam os seus direitos e seus deveres. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.